Bem-vindo ao Protocolo Medo. Aqui, nós investigamos os pesadelos que a realidade tenta esconder. Se você tem estômago para a verdade, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe o alerta. O dossiê de hoje começa agora. O silêncio da floresta tropical é enganoso. Debaixo do dossel das árvores milenares, a vida pulsa em um ritmo que ignoramos, e às vezes, esse ritmo se torna uma marcha fúnebre para a humanidade. Hoje, não estamos aqui para falar de lendas urbanas. Estamos aqui para abrir um dossiê sobre uma realidade microscópica que a Organização Mundial da Saúde teme mais do que quase qualquer outra. O vírus Nipah. Ele não é apenas um patógeno, é um arquiteto da destruição neurológica. Uma entidade que sequestra o hospedeiro e o apaga antes mesmo de matá-lo. Prepare-se para o relato completo. Tudo começou em 1998, na vila de Kampung Sungai Nipah, uma região que vivia da exportação de porcos. A economia estava crescendo, as famílias estavam prosperando, mas o progresso tinha um preço que eles ainda não conheciam. O primeiro sinal não veio dos humanos, mas dos currais. Uma tosse persistente começou a se espalhar entre os porcos, um som que nenhum veterinário da região conseguia identificar. Era o prelúdio do caos. Os animais começaram a morrer às centenas, espasmos violentos, comportamento errático e, por fim, o colapso respiratório. O que parecia uma praga veterinária logo revelou sua face humana. Em poucos meses, os criadores de porcos começaram a apresentar os mesmos sintomas, mas nos humanos, o vírus encontrou um alvo mais precioso: o tecido cerebral, a barreira hematoencefálica. A última linha de defesa da nossa consciência estava sendo invadida. A desorientação era total. Homens que eram pilares de suas comunidades não reconheciam os próprios nomes. A agressividade tomava o lugar da fala, e o coma era o destino inevitável de quase todos que cruzavam o caminho do Nipah. O governo da Malásia tomou uma medida desesperada. Mais de 1 milhão de porcos foram abatidos. O exército foi mobilizado para realizar um dos maiores massacres sanitários da história. A economia local morreu junto com os animais. O impacto foi global. O mercado de carne suína entrou em colapso. O Nipah não destruiu apenas vidas, ele quebrou a espinha dorsal financeira de uma nação inteira em questão de semanas. Um lembrete de que vírus também matam economias. Mas os porcos não eram os vilões. Eles eram apenas o elo intermediário. A verdadeira fonte vinha do céu. As raposas voadoras, morcegos gigantes que, expulsos da selva pelo desmatamento, buscavam comida nos pomares das fazendas. Eles comiam as frutas e deixavam cair saliva e urina contaminadas diretamente nos currais. Os porcos comiam os restos, e o vírus, adaptado ao novo ambiente, saltou para a nossa espécie com uma ferocidade nunca antes vista. O Nipah usa duas proteínas críticas, G e F, para se fundir com as nossas células. Ele tem preferência pelas células que revestem os vasos sanguíneos. Quando ele entra, causa vasculite, a inflamação de todo o sistema circulatório, sufocando o oxigênio de órgãos vitais. Mas o prato principal é o cérebro. O Nipah causa encefalite aguda. O cérebro incha dentro do crânio, causando convulsões, perda de coordenação e, finalmente, a morte da personalidade antes da morte biológica. Além do cérebro, o Nipah ataca os pulmões. Em muitos casos, a morte vem por pneumonia atípica aguda. O paciente se afoga em seus próprios fluidos enquanto seu sistema nervoso central entra em curto-circuito. É um ataque em duas frentes. O Nipah tem um irmão mais velho, o vírus Hendra, descoberto na Austrália em cavalos anos antes. Ambos pertencem ao gênero Renipavirus. Eles são primos da morte, compartilhando o mesmo hospedeiro natural e a mesma letalidade extrema. Anos depois, o vírus ressurgiu em Bangladesh e na Índia. Mas lá, o ciclo era diferente. Sem porcos, o contágio vinha diretamente da natureza, através da seiva bruta da tamareira, uma iguaria local coletada à noite. Os morcegos bebiam da seiva nos potes e urinavam neles. Pela manhã, os moradores bebiam o néctar doce, sem saber que estavam ingerindo um coquetel de morte biológica. O contágio humano direto tornou-se uma realidade. Em Bangladesh, rituais fúnebres tradicionais que envolvem o banho dos corpos tornaram-se focos de supercontágio.
O vírus permanecia ativo nos fluidos das vítimas, saltando para os entes queridos em seu momento mais vulnerável de luto. Em 2018, conhecemos a história de Lini Putuseri, uma enfermeira na Índia que cuidou do paciente zero sem saber o perigo que corria. Ao perceber que estava infectada, ela se isolou e escreveu uma carta de despedida para sua família. O sacrifício dela salvou centenas, mas talvez o aspecto mais sombrio do Nipah seja a sua paciência. Sobreviventes podem parecer curados, mas o vírus pode entrar em dormência no cérebro. Meses ou até anos depois, ele desperta. O paciente sofre uma recaída súbita e fatal. É um assassino que nunca esquece uma vítima. Cientistas ainda não entendem como ele se esconde. O vírus Nipah pode permanecer latente em neurônios por períodos inacreditáveis. É como uma bomba relógio biológica cujo cronômetro é impossível de ler. Uma ameaça fantasma. Para impedir o fim do mundo, equipes de elite monitoram a selva 24 horas por dia. Os caçadores de vírus escalam árvores e entram em cavernas infestadas para coletar amostras. Cada amostra é um potencial alerta de pandemia global. Um erro, e o mundo pode parar. O Nipah só pode ser estudado em laboratórios de nível de segurança 4, os mais restritos do planeta. Lá, cientistas buscam anticorpos monoclonais e vacinas experimentais. Até agora, não temos nenhuma arma definitiva. Estamos desarmados contra um predador perfeito. Por que não temos vacina? O Nipah é tão perigoso de manusear que o progresso é lento. Além disso, os surtos são esporádicos, o que dificulta testes clínicos. Estamos correndo uma maratona contra um inimigo que pode dar um sprint a qualquer momento. A Organização Mundial da Saúde colocou o Nipah em sua lista de patógenos prioritários para pesquisa e desenvolvimento, ao lado do Ebola. Eles sabem que o potencial de mutação é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Em um surto de Nipah, médicos enfrentam dilemas brutais. Com recursos limitados e mortalidade extrema, as decisões de triagem tornam-se pesadelos éticos. Quem recebe o único respirador disponível? Como confortar quem está morrendo isolado do mundo? O maior medo dos cientistas é a mutação para a transmissão aérea. Hoje, o Nipah exige contato próximo. Mas e se ele aprender a viajar pelo ar como o sarampo ou o Covid? Com uma mortalidade de 75%, o resultado seria o colapso total da civilização. Imagine uma pessoa infectada em um aeroporto internacional. Com 14 dias de incubação, ela cruzaria oceanos antes de apresentar a primeira febre. Em semanas, as cidades seriam fantasmas. As cadeias de suprimentos parariam. O caos reinaria nas ruas. Não haveria leitos de UTI suficientes. O sistema funerário colapsaria. O Nipah não é uma gripe. É uma sentença de morte sistêmica que poderia reduzir a população global de forma drástica e violenta em poucos meses. O colapso social seria inevitável. Nossa única arma é a ciência e a informação. A vigilância constante das fronteiras entre humanos e animais é o que nos mantém a salvo. O Nipah é o lembrete de que não somos os donos do planeta. Somos apenas seus inquilinos vulneráveis. Precisamos entender a saúde única. A saúde dos animais, do meio ambiente e dos humanos está conectada. Se destruímos as florestas, o vírus não tem para onde ir, a não ser para dentro de nossas casas. A ecologia é a nossa primeira vacina. Ao invadirmos os últimos redutos selvagens, estamos batendo na porta de monstros que deveriam permanecer adormecidos. O Nipah é o preço da nossa imprudência ecológica. A próxima pandemia pode estar escondida em uma simples fruta. Mantenha-se informado, proteja sua saúde e, acima de tudo, mantenha os olhos abertos para o que se esconde nas sombras. O conhecimento é a nossa única linha de defesa. Eu sou James, este foi o Protocolo Medo. Até a próxima, se houver uma próxima.